Eu creio que uma das experiências mais transformadoras que nós podemos passar é de nos tornarmos pais. Eu não sei como é que foi para você, mas eu sonhei muito em ser pai, eu queria muito ser pai. Fui muito abençoado quando veio o nosso primeiro filho. Tenho sido abençoado ao longo desses anos como pai, porque é uma experiência que a gente não consegue comparar com outras experiências. É diferente um relacionamento marido-esposa, é diferente no relacionamento com os nossos pais, é diferente, não tem nada a ver com relacionamento de trabalho ou mesmo da igreja. É realmente uma experiência dos céus. É uma experiência dos céus. Por que ela é uma experiência dos céus? A Bíblia diz em Salmo 127:3 que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, os nossos filhos, eles são tesouros dados por Deus. Eles são prêmio, são recompensa, troféu dado por Deus a cada um de nós pais. Você pode dizer amém por isso? Você se alegra por isso? Você se alegra pela vida dos seus filhos? Você tem prazer, orgulho, no bom sentido da palavra orgulho, na vida das suas crianças, em acompanhar o crescimento, o desenvolvimento das suas crianças? Talvez eu estou falando aqui com alguns que tenham pais mais ou menos na faixa de idade dos meus filhos, de 3 a 13 anos. Talvez eu estou falando com quem acabou de ser pai, se tornar mãe. Talvez eu estou falando com quem já tem filhos adultos e eles continuam sendo filhos. Mesmo já tendo a sua autonomia, mesmo já tendo a sua renda, talvez mesmo já tendo a sua própria casa, eles continuam sendo herança do Senhor, uma recompensa do Senhor. E a pergunta é, o que nós temos feito com a recompensa que Deus tem colocado em nossas mãos? Como nós temos tratado, como nós temos valorizado o tesouro, a riqueza que são os nossos filhos? E eu falo isso porque é claro que é muito natural que qualquer um de nós, racionalmente, entenda que os filhos precisam ser valorizados. Todos nós entendemos racionalmente que eles são importantes. Todos nós entendemos que eles precisam de nós, do nosso cuidado, da nossa atenção, da provisão, da proteção de nós. Mas a pergunta é, será que dentro do nosso contexto do dia a dia, de tamanhas demandas de trabalho, estudo contínuo, de um lar, de necessidades financeiras, emocionais, espirituais, será que dentro de um contexto de uma vida tão agitada quanto nós temos hoje, será que nós temos realmente valorizado, cuidado e honrado esse tesouro que Deus nos deu? Veja bem, não fomos nós que conquistamos, foi Deus quem nos deu. E quantos casais, quantas pessoas desejam ser pais, oram, choram por ser pais, sonham profundamente, eu acho isso lindo, por ser pais. E enquanto não vem o bebezinho, tem aquela dor, aquela falta que faz uma criança dentro de um lar. Porque chegou o tempo, Deus ministrou o desejo, Deus ministrou o sonho. E aí quando chega muitas vezes essa riqueza, nós corremos o risco de sermos engolidos por tamanhas demandas, inclusive de sermos bons pais. Porque a verdade é que sermos pais para a glória de Deus dá trabalho. Sermos pais que edificam os filhos dá muito trabalho, gente. Eu não estou aqui para iludir você, eu não estou aqui para enganar você, eu estou aqui para falar as verdades de Deus para você. Escute, é muito diferente fazer filho e criar filho. É muito diferente prover um teto, uma alimentação, uma roupa e uma escola do que ser um bom pai, do que ser uma boa mãe. Embora ser um bom pai e boa mãe contemple essas coisas básicas, ser um pai que edifica de verdade os filhos para o Senhor é algo desafiador. É algo desafiador, até porque talvez nós não tivemos tudo que nós precisamos passar, nós não tivemos em casa. Nossos pais procuraram nos dar o melhor, mas quantas coisas nossos pais não souberam dar, não souberam fazer? Quantas coisas nossos pais não conseguiram fazer diferente daquilo que eles receberam com seus próprios pais, com os nossos avós? E o nosso desafio é exatamente darmos um passo além, porque se os nossos pais deram o melhor que eles podiam, que eles conseguiam, que eles entendiam, que eles sabiam dos princípios de Deus, a nossa tampa deve ser maior. Eu não tenho por que chegar no limite do que meu pai me deu, do que minha mãe me deu. E olha que eu falo como quem recebeu e recebe ainda hoje muito dos meus pais. Meus pais são maravilhosos, mas não são perfeitos. Qual pai é perfeito? Qual mãe aqui é perfeito? É perfeito. Nós não somos perfeitos, mas nós podemos nos aperfeiçoar. Nós podemos aprender com o Senhor. Nós podemos buscar sabedoria dos céus para irmos além do que os nossos pais conseguiram ir conosco. Para romper, talvez,
malcriações, sabe? Erros que os nossos pais cometeram, nós não precisamos repetir. Nós não precisamos replicar. Nós podemos verdadeiramente dar passos além. Porque a verdade é que se nós andarmos exatamente no limite dos nossos pais, que os nossos pais andaram conosco, possivelmente os nossos filhos vão chegar nos mesmos limites que nós chegamos. Então eu tô aqui para dizer para você, pai e mãe, existe uma missão nobre, com certeza, das mais importantes nas nossas vidas, que é sermos pais. É ser pai, é ser mãe, sim, mas não apenas aquele que fez ou aquele que cria, mas aquele que ama verdadeiramente, aquele que representa a Deus aqui na terra para os seus filhos, que ensina quem é Deus, com seu próprio exemplo, com seu caráter, com suas atitudes. É sermos pais amorosos, apesar das falhas, das limitações, das dificuldades dos nossos filhos. Talvez as frustrações que nós vamos passar com eles. E filhos nos frustram. Sim, filhos nos frustram. Porque muitas vezes nós esperamos demais. Muitas vezes nós esquecemos que são crianças. Muitas vezes nós esquecemos que nós mesmos ensinamos aquilo que hoje olhamos e falamos, poxa, não devia ser assim. Então nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer para a glória de Deus, aprender. Como nós aprendemos errado aí fora, como nós aprendemos hoje padrões de família, padrão do que é ser pai, do que é ser mãe, do que é ser homem, do que é ser mulher, errados, e replicamos muitas vezes isso sem perceber. Às vezes estamos com a mente encharcada de filosofias, ideologias, sofismas, mentiras, enganos e acabamos transmitindo isso para os nossos filhos. E a verdade é que quando pais acertam, filhos são edificados. Mas quando nós falhamos, quando nós erramos, e aí cabe a graça de Deus sobre nós também, mas quando nós erramos, nós podemos forjar, ministrar aos nossos filhos aquilo que eles não precisam, aquilo que não vai agregar, não vai somar nas suas vidas. Então eu quero dizer para você, da parte de Deus, pai e mãe, existe um caminho, existe uma rota de Deus para nós, para sermos pais, não apenas provedores, que não dão apenas um teto ou uma roupa ou uma comida, mas pais que constroem, edificam filhos para uma vida abençoada. E principalmente, pais que levam os filhos para um novo nível, onde eles vão se encontrar com o Senhor e estarão na eternidade com o Pai. Amém? Nós tivemos uma experiência muito viva, muito interessante na nossa casa. Nós somos pastores há 15 anos, vai fazer 15 anos agora, nesse mês de junho. E nós sempre procuramos criar os nossos filhos realmente da melhor maneira, com muito esforço. E o máximo dentro daquilo que a gente sabia, que a gente entendia da palavra de Deus. Mas eu me lembro que chegou um certo momento da nossa casa em que nós começamos a notar nossos dois filhos, né? Na época nós não tínhamos ainda o Rafa, mas nossos dois filhos, o Lucas, o mais velho, e a Gabi, a mais nova, um pouco tristes, um pouco retraídos, e eu não estou falando aqui de temperamento, um pouco para baixo, chorosos, um pouco perdidos até, nas reações, nas palavras, nas brincadeiras, no jeito em que eles estavam andando, sabe? E Deus ali começou a ministrar aos nossos corações. Eu me lembro muito bem que uma das coisas que Deus ministrou meu coração, Deus começou a ministrar: ore pelos seus filhos, ore mais, muito mais. Eu me lembro em especial quando eu percebi essa situação dentro da minha casa, eu me lembro do Espírito Santo falar comigo: ore pelo Lucas, ele está no momento que ele precisa de oração. Você entende? Eu como pastor, temendo ao Senhor, dando a melhor criação dentro do padrão bíblico que eu entendia, que eu sabia, mas havia algo trabalhando contra a vida dos meus filhos. Algo trabalhando contra a vida, em especial do meu filho Lucas. E eu me lembro que comecei a orar, comecei a buscar o Senhor, compartilhei isso com a Alessandra e começamos a orar. E eu me lembro que, em certo momento, eu estava novamente orando e o Espírito Santo ministrou a mim que as mudanças que Ele queria fazer na vida dos meus filhos estavam diretamente ligadas a mudanças em mim, nas minhas atitudes, no meu jeito de falar, no meu jeito de conduzir, no meu jeito de ministrar aos meus filhos, no meu jeito de discipular, de educar, no meu jeito de amar meus filhos. E eu me lembro que isso mexeu muito conosco, isso mexeu muito comigo, porque entenda, eu não era um mau pai, eu não falava palavrão, por exemplo,
eu não espancava meu filho, nada disso. Sabe, se você fizer uma lista assim, coisas de um mau pai, você não vai encontrar essas coisas na minha lista de pai. Mas eu me lembro que para onde o Espírito Santo queria conduzir o meu filho, queria conduzir a minha filha, na obra que Deus queria fazer no coração deles, na mente deles, para que isso se completasse, era necessário que houvesse uma mudança em mim. E a verdade, pai e mãe, é que se nós queremos o bem dos nossos filhos, isso precisa passar por mim. Isso precisa passar por você. Sabe, porque muitas vezes nós olhamos eles, né? E questionamos, ou pensamos, ou olhamos o que está acontecendo com eles. O que eles pensam. O que ele pensa, o que ela pensa. Meu Deus, né? Adolescência. Meu Deus. E eu quero trazer uma reflexão aqui. A pergunta é, por que ele pensa assim? Por que ele sente assim? Por que ela reage assim? Talvez seja um reflexo, simplesmente, do nosso comportamento como pais. Das nossas semeaduras como pais. Os filhos são muito reflexo de nós. E aí eu quero convidar você a olhar para o teu filho e a olhar para você. Assim como Deus fez comigo ali. E eu me lembro que isso foi algo muito transformador. Algo que mexeu muito comigo. Muito comigo. E Deus começou a ministrar situações em que eu deveria agir diferente. Eu me lembro uma vez que me marcou muito. Uma certa situação em casa. Talvez uma coisa corriqueira, uma coisa boba. Mas eu me lembro que o meu filho, na época, começou a falar algo, começou a questionar algo, começou a... Sabe quando a criança ali começa a dizer de um jeito, até a peitar de um jeito, a falar de um jeito, você fala assim, peraí, eu sou pai, eu sou a mãe, eu que mando aqui. O que ele tá pensando? O que ela tá pensando? Sabe quando o sangue sobe? Algum pai, alguma mãe já subiu o sangue? Vocês sabem do que eu tô falando ou não? Tô falando algo de outro mundo aqui? Vocês estão escandalizados comigo? Eu sou pastor, mas eu sou gente também, gente. E eu me lembro que subiu o sangue na hora e a minha reação seria talvez dar uma palavra dura, uma exortação, sabe aquela coisa assim, porque eu tinha razão naquilo dali. E eu me lembro que o Espírito Santo disse, fique quieto, apenas fique quieto. Olhe, ouça seu filho. E eu assim ali, sabe, negócio pra sair aqui, eu engoli aquilo. E eu engoli aquilo. E eu fui recebendo, e ele foi falando, foi gesticulando, foi conversando. Não era nada errado, ele não estava agindo mal, nada disso. Mas eu me lembro que eu abri mão daquele direito meu de correção ali na hora. E eu me lembro que o fruto, logo em seguida, foi um filho que se quebrantou, me procurou, pediu perdão, chorou. Porque eu me calei ali. Deus ministrou. Deus agiu, Deus corrigiu. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deva falar, não deva abrir a Bíblia ou exortar, ok? Mas há momentos em que nós precisamos ter uma sensibilidade dos céus, uma graça no momento de fraqueza, no momento de carnalidade dos nossos filhos, no momento de humanidade, de criancice, de birra dos nossos filhos. Por quê, pastor? Para não perdermos o coração dos nossos filhos. Escute o pai, escute a mãe. Uma das piores coisas que pode acontecer na nossa jornada é perdermos o coração dos nossos filhos. É perdermos porque nós tivemos medo. Não, se eu não corrigir... Eu me lembro, amados, vou abrir aqui para vocês. Eu me lembro que nessa época, algo que eu tinha muito dentro de mim, e foi algo que eu recebi, eu ouvi isso em algum lugar, eu aprendi isso em algum lugar, e eu me lembro que eu tinha comigo, que se eu não fosse firme, corretivo, em 100% das vezes, eu me lembro que acionava um gatilho de temor dentro de mim, em que o meu filho ia se perder se ele não fosse corrigido. Que talvez ele virasse um bandido se eu não o corrigisse. Que talvez ele ou ela fosse pro mundo, se perdesse nas garras de Satanás. Ei, peraí, sou eu que salvo eles ou é o Senhor que salva eles? Peraí, sou eu que ministro o coração deles ou é o Senhor que ministra o coração deles? Reforço que eu não estou dizendo de sermos pais isentões, ok? Pai e mãe, não seja passador de pano para os erros e pecados dos seus filhos, porque esse é um outro extremo errado e perigoso. Amém? Que isso fique claro. Claro, não seja conivente com os erros e pecados dos seus filhos. Mas eu me lembro que naquele momento, Deus estava trabalhando comigo para que algo profundo e grande acontecesse na vida dos meus filhos. E quando eu me calei naquela situação em especial, aquele temor foi revelado.
Porque o temor não vem de Deus, mas a direção certa, a resposta certa vem do Senhor. E ali veio aquele momento, veio aquela revelação, veio aquela direção, e o fruto veio. E como é bom colhermos frutos na vida dos nossos filhos. Como é bom colhermos frutos doces na vida dos nossos filhos. Eu me lembro que nessa época muito forte, o Senhor também ministrou muito a nós sobre sermos intencionais. Eu praticamente nunca havia ouvido essa palavra, mas eu recebi esta palavra. E eu depois vou compartilhar um livro aqui que eu li, inclusive sobre isso. E eu me lembro que essa palavra foi uma revelação de Deus na minha vida. Porque muitas vezes, queridos, no momento talvez de fúria, no momento de dúvida do que fazer, nós podemos perder o autocontrole, perder o domínio e errarmos a mão com os nossos filhos. Acabei de dar um exemplo aqui, corrigindo firme demais ou corrigindo mole demais. E o que o Senhor nos ministrou, que eu quero compartilhar aqui com vocês, é que precisa haver uma intenção nas nossas atitudes. Escute, no relacionamento pais e filhos, as crianças não somos nós. E quantas vezes pais agem como crianças? Quantas vezes na hora de um confronto, de uma chateação, de um estresse, de uma diferença, pais agem feito filhos mimados, filhos birrentos, e que fazem prevalecer sua força física, sua voz, sua altura, seu dono do teto, seu dono da dinheiro, seu pai, ser mãe. Ei, seja intencional, irmão. Seja intencional, irmã. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero compartilhar com você que é algo que jamais pode se quebrar. É o vínculo, é o afeto, é o amor, é a confiança que nós temos com os nossos filhos e que eles têm por nós. Escute, seja intencional em ser amigo do seu filho. Quantas vezes eu ouvi pessoas falando, não, pai não pode ser amigo dos filhos, porque se for amigo dos filhos, não vai ter respeito. Pai tem que ser durão, pai tem que ser o chefe, pai tem que ser a autoridade, mãe é autoridade. Faz, eu falo, eu mando e o filho cala a boca e obedece. Ei, peraí, é desse jeito que você quer ter o coração do seu filho? Esquece. Porque vai chegar um momento em que ele e ela vai crescer. Eles vão crescer. E eles não dependerão mais do teu teto. Eles não dependerão mais do teu dinheiro. Eles não dependerão mais de nada de nós. E se os nossos corações estiverem desconectados, nós não teremos mais um papel de influência de Deus na vida deles. E se nós não ministrarmos, se nós não formos amigos dos nossos filhos e eles nossos, então nós vamos ser inimigos dos nossos filhos? Você acredita nisso? Ué, se eu não posso ser amigo do meu filho, então eu sou inimigo? Ei, filho não é inimigo, não é briga, não é competição. Pai e mãe, você é voz de autoridade sobre o seu filho. Ponto final. Não é gritar que te dá autoridade. Não é bater o pé que te dá autoridade. Não é bater a porta que te dá autoridade. Não é trancar no quarto de castigo que te dá autoridade. Não é fazer a sua força, o seu vigor que te dá autoridade. Você tem autoridade. Entende? Não é o que você precisa impor. Deus já te deu. Você pode falar manso. Você pode falar suave. Você pode corrigir de uma maneira educada, de uma maneira digna, de uma maneira amigável, amistosa, com toda a autoridade. Como, pastor? Porque você tem autoridade. Deus te delegou essa autoridade. A partir do momento que você se tornou pai e mãe, a partir do momento que aquela sementinha lá no útero se tornou um feto, se tornou um bebê, e depois uma criança, e talvez hoje um homem adulto, você se tornou autoridade sobre aquela vida. Então eu posso te falar uma coisa? Seja intencional em ser amigo do seu filho. Seja intencional em ser amiga da sua filha. Claro que eu não estou falando aqui, preste atenção, eu não estou falando aqui de abrir o coração. Eu estou com um problema, eu vou lá chorar pro meu filho. Seu filho não aguenta isso, ok? Eu tô com dificuldade, estou estressado, tive problema no meu casamento, vou desabafar para minha filha. Não faz isso, pelo amor de Deus. Você vai destruir tua menina. Você vai destruir teu garoto. Não é esse tipo de amizade. Mas escute, quanto mais os filhos crescem, mais eles valorizam os amigos. Você tem filho assim? Que fala dos amigos da escola, que fala dos primos amigos, quer passear com os primos, quer passear com as primas, quer passear com os, talvez, amigos do colégio, do condomínio. Há uma demanda, há uma necessidade, há uma urgência muito grande no coração das crianças, principalmente dos adolescentes, dos pré-adolescentes, de amigos. E tá tudo bem eles terem amizades com crianças e jovens da idade deles. É saudável, precisa.
Mas e que tal se você for um pai, se você for uma mãe intencional em cultivar a amizade do seu filho? Você tá entendendo? Eu não tô falando amizade de igual para igual, ok? Eu estou falando de você conservar o coração, de você cativar o coração. Faz sentido isso? Faz sentido essas palavras? Você consegue visualizar isso? Como é que você tem amizade com o filho? Que tal um passeio comer um dog? Senta, desliga o celular, deixa ele falar, deixa ele contar seus sonhos, deixa ela contar suas dificuldades, deixa ele reclamar, choramingar um pouco. Que tal você ser aquele pai, aquela mãe que, para a glória de Deus, ouve? Às vezes nós temos tanto para falar, não é verdade? Mas tem hora que é bom só ouvir. Porque talvez o que os nossos filhos estejam precisando para desabafar o coração é só um bom ouvido. É só um pai e uma mãe que ouve e que entende, aceita e recebe as dificuldades do filho, porque não espera a perfeição, não cobra a perfeição. E nisso os filhos vão compartilhando ideias, compartilhando valores, compartilhando medos, compartilhando dúvidas, compartilhando angústias. E aí sabe o que acontece? Se você é um pai ou uma mãe que é amigo do seu filho, que é intencional em construir essa amizade, você fala e ele te ouve. Sabe por que tantos pais não são ouvidos pelos filhos? Porque os filhos estão resistindo aos pais. Eu vou te dar um segredo que eu descobri dentro desse contexto todo. Eu descobri em certo momento que meus filhos não resistiam às minhas direções. Meus filhos não resistiam aos meus ensinamentos. Meus filhos resistiam a mim. E essa é a verdade. Os filhos precisam confiar, relacionar. Os filhos precisam sentir uma empatia dos pais para andar junto, para caminhar junto. E aí quando isso acontece, eles desarmam. Eles se abrem para o pai amigo. Eles se abrem para a mãe, que não é só mãe, entre aspas, esse só. É a mãe amiga, é a mãe parceira. Vocês estão entendendo isso? Eu quero deixar claro aqui, né? Que eu não estou de forma alguma contradizendo o princípio da exortação, da correção, o princípio talvez de ajuste, porque esse também é um outro lado, né? Mas eu não vim falar disso hoje. Eu vim falar hoje de alinharmos corações, Pai e mãe, alinhe seu coração, mantenha seu coração alinhado com o coração do seu filho. Como, pastor, eu vou tornar o meu coração o coração de um adolescente de 12 anos? Não. Mas se você tiver conexão com ele, ele vai alinhar o coração com você. Você está entendendo? Você entende a diferença? Tá clara essa diferença aqui? Amém? Tá clara essa diferença aqui? É isso aí. E o temor, eu vou dizer uma coisa para vocês. O temor não é um bom conselheiro. O medo não deve ser convidado para estar na nossa criação de filhos. Ser pai, ser mãe exige coragem. Ser pai, ser mãe, segundo o coração de Deus, exige fé, exige ousadia. E exige esse tipo de ousadia, talvez, de caminharmos juntos, como família, como pai, mãe, sim, mas também como irmãos. Escute quantas vezes nós corremos o risco de, por exemplo, desrespeitar os nossos filhos. Ele é um adolescente de 15 anos, não sabe nada. Será que ele não sabe nada? Será que ele não tem algo para acrescentar, gente? Será que ele não ouve a Deus? Hoje mesmo eu estava refletindo para vir falar com vocês e eu me lembrei de Jonathan. Eu me lembrei do filho de Saul. Escute, Saul era o rei. Saul tinha o cetro, Saul tinha o governo, mas Jonathan tinha o coração de Deus. Por isso Jonathan se alinhou com Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. O pai era autoridade. Não ouviu o filho, não recebeu do filho. O filho havia percebido quem era Davi. O filho tinha revelação que Davi seria rei, Davi deveria ser rei. E se esse pai tivesse aprendido com esse filho? E se esse pai tivesse recebido daquilo que o filho já tinha na sua vida? Você entende como que a história poderia ser diferente? Faz sentido isso para você? Nós precisamos entender isso. A resposta que Saul precisava estava com seu filho. Olha que coisa. Embora ele fosse autoridade, o seu filho teve uma revelação que o pai não teve. Por isso, pais, não vamos desprezar o que Deus está fazendo na vida dos nossos filhos. Não vamos desprezar o que eles já estão aprendendo, apesar de tão jovens. Não estou dizendo aqui que eles têm, talvez, tanto a nos ensinar, mas seja sensível
aquilo que Deus está fazendo na vida dos seus filhos. E deixe Deus usar a vida do seu filho. Respeite a unção, respeite aquilo que Deus está colocando no coração, na mente, na vida do seu filho. Talvez Deus queira te abençoar através da vida do seu filho, da sua filha. Que tal sermos pais que honram os filhos? Eu acho muito bonito quando um filho honra o pai, quando o filho honra a mãe. Eu tenho certeza que isso é de Deus. E, inclusive, tem princípio de vida longa na Bíblia para isso. Não é isso? Para viver muito, honra pai e mãe. Deus vai te honrar por isso. Mas eu quero falar também com vocês, pais e mães. Que tal nós honrarmos nossos filhos? Como é que eu faço isso, pastor? Nós honramos quando nós desligamos o celular e olhamos para os olhos deles. Nós honramos quando nós percebemos que eles estão num dia difícil e perguntamos: você está bem? Você quer conversar um pouco? Nós honramos quando nós damos nosso ouvido e o nosso coração para eles. Porque escute, se nós não ministrarmos a eles, quem vai ministrar? Se nós não ensinarmos, andarmos com o Senhor, quem vai ensinar? Somos nós. Mas nós precisamos honrá-los como bênção, honrá-los como inteligentes, honrá-los na sua beleza, honrá-los naquilo que eles acertam. Quantas vezes nós falamos do que eles erram, mas não valorizamos aquilo que eles se esforçam e fazem de melhor? Sabe? Vamos honrar o esforço, vamos honrar as vitórias, sim, mas vamos honrar o coração também. Vamos honrar as atitudes de fé, vamos honrar as pequenas sementes, vamos honrá-los naquilo que eles são. Escute, eles não são adultos, maduros, eles não estão preparados para a vida, mas o que eles já têm de bom, vamos honrar, vamos receber, vamos ministrar, vamos manter o amor com os nossos filhos, não apenas um amor de provisão física, um teto. Qualquer um pode dar um teto, mas quantos podem dar um colo? Quantos pais estão dispostos a dar um colo? Quantos pais estão dispostos a deitar na hora de dormir para fazer o seu filho dormir, embora talvez já seja grande? Porque não se trata dele precisar de um carinho para dormir. Se trata de um afeto, de um abraço, de um gesto extra de honra, de falar: filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Mas não fez nada certo, pastor. Filho, eu te amo, viu? Filho, eu te amo. Filho, você me dá orgulho. Filha, você, meu Deus, você é uma garota encantadora. Honra ela, não tenha medo. Quantas vezes já ouvi pais, pessoas falando: não, se elogiar muito estraga. Como assim? Fala quem ela é em Deus. Libera aquela identidade, constrói aquela identidade. Fortalece aquilo que Deus já está falando a respeito do teu filho e da tua filha. Concorda com Deus. E deixa teu filho saber disso. Deixa tua filha saber disso. Sério que eu sou bonita, pai? Claro que você é linda, filha. Sério, pai, você ficou feliz porque eu fiz isso? Filho, eu fiquei muito feliz. Sério, mãe? Sério que foi importante para você esse desenho? Nossa, eu me senti muito amada, meu filho. Obrigado por ter feito esse desenho para a mamãe. Você está entendendo? Deixe a luz de Cristo brilhar através da vida do seu filho. E honre isso, comunique isso. Você vai ver que quanto mais você valoriza os pontos fortes do seu filho, da sua filha, mais ele mesmo, ela mesma também vai querer te honrar. Também vai se tornar um homem de honra. Também vai se tornar uma menina, uma mulher de honra. Porque aprendeu a ser honrado desde pequeno. Quem recebe honra tem facilidade de dar honra. E se nós queremos que os nossos filhos honrem a Deus, que tal honrarmos eles naquilo que Deus já lhes deu, naquilo que Deus já fez e tem feito em suas vidas. Amém? Escute, não existe Espírito Santo idoso, Espírito Santo adulto, Espírito Santo criança. Júnior, o mesmo Espírito que age em nós, age na vida dos nossos filhos. Quantas vezes, irmãos, eu e a Alessandra podemos testemunhar para vocês, quantas vezes nossos filhos já foram boca de Deus para profetizar sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a igreja, sobre situações. Reconheça a unção que está na vida do seu filho. Não tenha medo, deixe Deus crescer na vida do seu filho, deixe Deus usar a vida do seu filho, da sua filha. Mas para isso, seja um canal que valoriza, que honra, que
agrega na vida dele, na vida dela, para ele se tornar um filho e uma filha corajosos, que encaram, que vão e que fazem, porque andam com Deus, muitas vezes passam pelas nossas mudanças, porque nós somos as principais referências dos nossos filhos. Quantas vezes eu já olhei meus filhos terem atitudes que eu olhei e falei, ei, peraí, isso tá errado. Meu Deus, fez igualzinho eu faço. É verdade. Alguém mais já se reconheceu nos erros dos seus filhos? Ctrl+C, Ctrl+V, igualzinho. E o que eu descobri com isso? Eu descobri que se eu me aperfeiçoasse no amor por eles, eles seriam aperfeiçoados. Eu descobri que se eu me aperfeiçoasse nos meus gestos e palavras, eles seriam aperfeiçoados. Amém? Faz sentido isso para você? Queridos, eu quero falar com vocês, olha, não tema, mas seja referência. A Bíblia diz, seja referência dos fiéis. Posso te falar os primeiros fiéis que nós precisamos ser referência dos nossos filhos, do nosso lar. Um pai e uma mãe de Deus que entendem que precisam agir de maneira intencional em semear o reino de Deus no coração dos filhos. O resultado é maravilhoso. E eu posso compartilhar aqui com vocês, olha, como nós colhemos e temos colhido nos últimos anos, depois que Deus começou a nos mostrar isso. Como nós temos sido felizes e abençoados em ver o desenvolvimento dos nossos filhos. Porque a palavra entrou, ela encontrou espaço, caminho. Mas sabe, não fica esperando Deus agir, usar a vida do pastor. E Deus pode usar a vida do pastor para edificar o seu filho. Glória a Deus por isso. Não espera a igreja ser instrumento de Deus. Que ela seja em nome de Jesus, mas não espere. Que a tia, que a minha cunhada, que a avó seja instrumento de Deus na vida dos meus filhos. Que a escola seja instrumento de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Mas antes de qualquer pessoa, que você seja o instrumento transformador de Deus para impactar e mudar a vida do seu filho. Para verdadeiramente mostrar o caminho que ele deve andar. Sabe, é muito mais o dia a dia do que... Porque quando nós falamos, ensina o caminho que deve andar, veja bem, está correto abrir a Bíblia. Está correto ler a Bíblia. Perfeito. A palavra é poderosa, ela tem poder, ela transforma por si. Mas você entende que se as suas atitudes forem coerentes com o que você lê na Bíblia, com o que você ensina no cultinho, com o que a criança ouve na igreja, na pregação, na escolinha, você entende que o efeito vai ser muito maior? Você entende que o efeito vai ser muito diferente? E para isso, queridos, eu quero encerrar aqui falando para vocês. Muitas vezes, para isso acontecer e Deus nos usar com profundidade na vida dos nossos filhos, a primeira coisa que precisa acontecer é arrependimento. Pastor, já falei para o meu filho se arrepender. Arrependimento. Pastor, já falei, ele tem que mudar de vida. Quem que ele pensa que é? Não, minha filha tem que mudar, vou por ela. Você vai ver, pastor. Ei, eu estou falando de você se arrepender. Eu estou falando de mim. Eu estou falando de nós nos arrependermos. Olharmos, sabe, mais para nós. O que eu tenho feito como pai? Eu tenho sido um pai negligente? Não, pastor. Eu pago tudo. Eu dou tudo, até celular, iPhone com internet. Você acha que é isso? E o tempo? E o coração? E a risada? E sermos pais que os nossos filhos têm prazer em estar juntos. Tem filho que não tem prazer nenhum em estar com os pais. Como é que esse pai vai influenciar essa criança? Como é que essa mãe vai ser um bom padrão para essa criança? Não vai. Porque estar com essa mãe é horrível. Estar com esse pai é péssimo. Mas se você for intencional, se eu entender isso, e eu for um pai que os meus filhos falam, uau, eu tô com meu pai, eu vou sair com meu pai, eu vou conversar com meu pai, né? Se você for a mãe que os filhos falam, sério mãe, você vai ficar comigo agora? Que bom, o que nós vamos fazer junto? E tem prazer de estar junto. Tenha certeza, você vai ser um canal profundo de Deus para ministrar ao coração. Sabe quando a gente ministra ao coração? Quando a gente está orando, quando a gente está lendo a Bíblia. Sim. Mas também quando você está passeando de mão dada no shopping. Também quando você senta ali no shopping, pega ali cada um hambúrguer, uma batata, um refri e conversa. E abre o coração, e abre o entendimento.
Porque ali a conexão, o relacionamento, a amizade, a profundidade foram aperfeiçoados. Aí você ministra de verdade. Aí você, autoridade espiritual, sim. É autoridade civil, sim. Mas é autoridade de coração para coração também. Você é um pai, você é a mãe que o filho, a filha tem prazer de ouvir. Tem alegria de se submeter. Tem respeito. E fala, cara, eu preciso ouvir minha mãe. Eu preciso ouvir meu pai. Você entende? As resistências caem. As durezas se quebram. A rigidez do relacionamento frio muitas vezes é demolido. Porque o amor sobrepujou. O amor foi intencional. Amém? Faz sentido isso, gente? Eu quero convidar você a sermos esses pais sensíveis às direções do Espírito, para sermos sensíveis ao coração dos nossos filhos, ao coração deles, às necessidades deles, às situações deles. Amados, você é o principal instrumento de Deus para ministrar no coração das crianças. Que Deus use muitas outras pessoas, mas elas são o extra de Deus, o plus de Deus. Seja você o primeiro, seja você a primeira. Mas para isso, precisa ter bases fortes. Eu quero deixar aqui alguns livros para vocês que, neste período que eu comentei, foram profundamente transformadores para nós na criação dos nossos filhos. Ainda são, viu? Ainda são. Filhos que Vencem Gigantes, Bill Johnson. Quero recomendar aqui para você, pai, você, mãe, um livro maravilhoso. Vale a pena só uma live só para esse livro aqui. O livro que mais transformou a minha vida como pai até aqui, certo? Já li vários livros, mas o livro que realmente assim foi uma mudança, eu poderia falar aqui por horas só desse livro, é este livro aqui do Dennis Silk. Ame seus filhos intencionalmente. Quero recomendar a você, pai, você, mãe, leia. Se você já leu, releia este livro. Deixe o Espírito Santo trabalhar com você. Deixe o Espírito Santo ministrar a sua vida. Esse livro aqui foi muito importante em vários aspectos, mas também ministrou a respeito do meu papel de pai, Vencendo o Medo, da Oana de Silva. Leia esse livro, é um livro maravilhoso. Cultura da Honra. Quero animar você a se tornar um homem que honre a outros, mas honre os mais frágeis também. Amém? Os nossos filhos são mais frágeis do que nós. Nossos filhos são dependentes de nós. Podemos honrá-los. E honrá-los sem medo, porque não vamos perder autoridade por isso. Ah, mas eu vou elogiar meu filho. Se você não elogiar, quem vai elogiar? Se você não cuidar, pai, da sua menina, se você não falar que ela é bonita, talvez um dia qualquer Zé chegue e fale que ela é bonita e leva a menina. Fale que ela é bonita. Honra ela. Honra ela sem medo de falar que ela é bonita. Porque ela é bonita. Amém? E por fim, mantenha o seu amor aceso. Um livro muito abençoado, Dennis Silk também. Não é um livro para pais. Este livro também não é para pais. Este também não é para pais. Mas são livros que geraram profundo impacto. E eu posso te dizer que dentro desse contexto todo que nós vivemos com os nossos filhos, foram muito importantes. Mas em especial, eu vou deixar aqui essa recomendação do Bill Johnson. Principalmente, pais, se você tiver que optar por um livro, este aqui. Ame seus filhos intencionalmente. Ame seus filhos intencionalmente. Tá bom? Vamos orar a respeito? Que Deus possa nos ensinar, nos ajudar e nos guiar. Pastor, isso vale para adolescente? Com certeza. Isso vale para os pequenininhos? Com certeza. Pastor, isso vale para filhos já criados, já velhos, que já não dependem mais de mim? Com certeza. Ore a respeito, pense a respeito e deixe Deus fazer uma obra na sua casa. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, por cada pai, cada mãe que está aqui se dispondo a receber dos céus, a aprender um pouco mais sobre como sermos pais que glorificam ao Senhor, criando filhos no amor e no temor a Deus. Pai, perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, debilidades, Pai. Porque muitas vezes nós erramos com os nossos filhos, Jesus. E eles são tesouro de Deus para nós. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, declarar graça, declarar sabedoria, declarar um novo entendimento e um novo tempo na vida de cada pai, cada mãe, cada professor, cada profissional da área de educação, cada um daqueles que ministram a vida das crianças, Jesus.
Ó Deus, nos dá o amor, a graça e a sabedoria para termos conexão, intimidade, profundidade com os pequenos, Senhor. Para que assim possamos fluir no amor sobre as suas vidas. Em nome de Jesus, Pai, usa cada um aqui para edificar uma geração forte, uma geração que te ama, que te ouve e te obedece, para a glória do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém